Olá pessoal, que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o canal História Bíblica em Áudio. Aqui você encontra as melhores e mais faladas história da Bíblia. Vamos lá. Quem foi Saul? Se você já leu o Antigo Testamento, já deve ter visto a história de Saul. Mas você sabe quem realmente foi Saul? Sabe por que Deus rejeitou Saul como rei? Saul sempre foi um rei ruim? Se você conhece ou não a história do rei Saul, nesse vídeo você saberá mais sobre esse personagem tão marcante na Bíblia. O rei Saul é um personagem-chave para se conhecer um dos momentos mais importantes de Israel. Saul está presente na história de outros dois grandes personagens bíblicos, Samuel e Davi. Conhecer bem a história de Saul é importante para você conhecer o projeto de Deus nas Sagradas Escrituras. A história do rei Saul é um marco importante na história do povo de Deus. Ele é a peça-chave na transição de um período onde Israel era governada por juízes para a era dos reis. É a partir de Saul que o povo de Deus começa uma nova etapa em sua jornada como nação. Não se pode falar de Saul sem falar de Samuel. A história de Saul começa com Samuel, que era juiz e sacerdote em Israel. Samuel separa seus filhos para serem juízes em seu lugar. Porém, os filhos de Samuel não seguem os passos do pai e se tornaram corruptos. 1 Samuel do 8 ao 3. O povo revoltado pede a Samuel que escolha um rei para que eles. Nesse período Saul cuidava dos animais do pai. Em certa ocasião ele perde os jumentos de seu pai e procura por todos os lugares possíveis. Não achando os animais, Saul é aconselhado a procurar um homem que tudo o que falava acontecia. Assim a história de Saul se cruza com a história de Samuel. 1 Samuel 9. Samuel ajuda o jovem a encontrar os animais perdidos. Porém, orientado por Deus, Samuel unge a Saul como rei de Israel. 1 Samuel 10.1. Esse é o início de uma nova etapa na vida de Saul e na história de Israel. Saul torna-se um rei muito guerreiro. Saul é responsável por formar o exército de Israel e enfrentar o principal perseguidor do povo de Deus, os filisteus. Saul teve seu período de glória. Entretanto, tudo muda. Samuel, enviado por Deus, faz uma ordenança a Saul de aniquilar os amalequitas, porém Saul não cumpre as ordens do Senhor. Depois ele comete um ato de profanação ao realizar um sacrifício que cabia à função do sacerdote. Diante de tudo isso, o Senhor rejeita a Saul e ordena a Samuel que consagre um novo rei. O povo de Deus nunca teve um rei antes de Saul. Os primeiros líderes do povo foram os patriarcas. Depois do cativeiro egípcio, Israel passou a ser liderado por Moisés, que exercia uma mescla da função de profeta, juiz e guia espiritual do povo. Após a morte de Moisés, o povo passou a ser governado por Josué, que exercia basicamente a função de líder militar. Depois de Josué, o povo de Deus passa a ser liderado por juízes que eram levantados em períodos de crise. Esses juízes exerciam a função legislativa, de orientação política e liderança militar. Samuel é o último juiz de Israel. Então, quando Samuel unge Saul, ele unge o primeiro rei em toda a história de Israel. A morte de Saul foi uma das mortes mais trágicas da Bíblia. Depois que Samuel faleceu, Saul ficou mais desorientado do que já estava. Ele chegou a recorrer a uma necromante, feiticeira que invocava os mortos. A necromante é paga para invocar o espírito de Samuel. O espírito invocado revela que Saul morreria brevemente. Saul, apesar do que foi dito pelo espírito invocado pela necromante, vai para uma batalha contra os filisteus. Nessa batalha ele presencia a morte de seu filho Jonatas. Saul fica desesperado e pede que o seu escudeiro o mate. O escudeiro fica com medo e não obedece o rei Saul. Saul, no auge do desespero, se joga contra uma espada e se mata. Não existe um consenso sobre com quantos anos Saul morreu. Faz-se um cálculo baseado no possível ano de seu nascimento, que acredita-se ter sido por volta de 1066 a.C. E existem indícios de que ele morreu por volta de 1004 a.C. Isso coloca a idade de sua morte por volta dos 60 a 62 anos de idade. Saul foi um rei escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Porém, no auge de seu reinado começou a desobedecer o Senhor e suas ordenanças. Com isso, o reinado de Saul declinou. O fim de sua história foi marcada por uma morte trágica, um suicídio. Porém, mesmo em tendo tido um fim desagradável e decadente, ele é um personagem de extrema importância na Bíblia Sagrada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Que a paz de Cristo esteja com vocês.